Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um encontro de doutrina. Espero que todos vocês estejam bem, que o início desse ano esteja sendo em paz para todos. E para garantirmos isso, nada melhor do que estudarmos a palavra juntos. Então, vamos aproveitar mais esse encontro e eu gostaria de iniciar fazendo uma oração junto com vocês. Eu os convido a fechar os seus olhos e participar desse momento junto comigo. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade. Te agradecemos, Pai, porque continuamente o Senhor tem nos convidado a te conhecer cada vez mais, seja em conjunto, como igreja, seja de maneira individual, em nossos lares, como família, mas também sozinhos. Nós te agradecemos e lhe pedimos que o Teu Espírito Santo nos incentive cada vez mais a estar na presença do Senhor, a nos debruçarmos na Tua Palavra, absorvermos o Teu conhecimento e que o Teu Santo Espírito nos encha cada vez mais. E que isso, Senhor, não seja para nós mesmos, mas que dessa maneira o Senhor possa transbordar em nossas vidas para que nós possamos ser luz nesse mundo, para que nós possamos ser sal da terra e que dessa forma, Deus, o conhecimento da Tua Palavra, a presença do Teu Espírito Santo em nós, possa transbordar de maneira que outras pessoas sejam alcançadas, não para que os nossos nomes sejam conhecidos, pelo contrário, que nós venhamos a diminuir e que o Teu Filho Jesus Cristo brilhe em nós, Pai, que a Tua glória se manifeste em nossas vidas e que nós não sejamos reconhecidos, mas que o Senhor possa nos usar como instrumentos nessa terra para alcançar aqueles que necessitam, para transformar vidas, para abençoar. Por isso nós pedimos desde já que o Senhor abra as nossas mentes, o Senhor abra os nossos corações, para que a Tua Palavra penetre em nós e que não seja nada da nossa capacidade humana, que não seja a minha vontade, que não sejam as nossas interpretações, mas que o Teu Santo Espírito possa nos revelar um pouco mais a Sua verdade durante esse encontro. Nós pedimos que o Senhor abençoe também aqueles que não puderam se fazer presente, que não podem assistir durante esse momento, ao vivo, a Tua Palavra, e aonde eles estiverem, Deus, que o Senhor possa visitá-los também. Que cada lar onde essa palavra está sendo ministrada nesse momento seja cheio da Tua paz, que todo mal, Senhor, seja repreendido e que todas as casas onde essa palavra está entrando possa ser abençoada com a Tua paz, com a Tua presença, com a Tua segurança. É assim que nós oramos ao Senhor e Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos passar rapidamente para o nosso momento de louvor e em seguida, então, voltaremos com a nossa palavra. Ao sentir o mundo a meu redor, nada vi que pudesse ser real. Eu percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O Seu amor pude experimentar. Eu me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Eu posso ver
que você não é feliz. Eu vou dizer que não pode ser feliz se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. A paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Amém. Espero que tenham conseguido assistir aí esse clipe que eu coloquei. Para mim saiu com algumas falhas. Ao vivo é desse jeito mesmo, a gente não consegue. Eu me programo com antecedência, faço os testes aqui, mas às vezes acontecem essas falhas, né? Espero que vocês entendam, espero que o louvor tenha saído direitinho aí. Esse foi um louvor do Paulo César Baruch, a maioria deve conhecer, os mais jovens certamente, e os mais antigos devem conhecer também o Grupo Logos. E fica essa minha recomendação para quem gosta daquelas músicas mais antigas, louvores bons de verdade, música evangélica de qualidade e mais antiga, procurem pelo Grupo Logos, se é que vocês já não conhecem quase todas as músicas disponíveis gratuitamente pelo YouTube. E os mais jovens que gostam de uma abordagem mais contemporânea, Paulo César Baruch também é uma ótima pedida de música evangélica de qualidade, porque música evangélica de qualidade está cada vez mais difícil de encontrar, pelo menos na minha opinião, não sei na opinião de vocês. Bom, vamos iniciar então a doutrina de hoje, e o título que eu dei para essa doutrina é o seguinte: encarando o nosso pecado. Eu vou tentar fazer um apanhado, pelo menos linkar de certa forma com as últimas conversas que nós tivemos. Vocês devem estar lembrados que nós falamos da teoria tripartite, aquela divisão em três partes do nosso ser. Nós somos divididos, nós seres humanos temos corpo, alma e espírito. Não vou recapitular. Se você eventualmente não assistiu essa doutrina, dá uma olhada. Está disponível nos stories, aqui pelo Instagram. Está disponível também no canal do YouTube da Assembleia de Cristo.
Dá uma olhadinha lá, não dá tempo da gente recapitular. Mas nós vamos utilizar um pouco daquela abordagem na doutrina de hoje. E na doutrina passada nós falamos sobre a diferença, as principais, na verdade, as mais básicas, porque não dá tempo de abordar em um único encontro tudo, entre calvinismo e a linha arminiana. Então, entre Armínio e Calvino. E, inclusive, falei para vocês que eu me posiciono como calvinista atualmente, já tive uma cabeça de arminiano, o pastor José Filho confirmou, salvo engano, que também segue essa linha mais calvinista. Deixa eu só ajeitar aqui para poder ver as postagens de vocês. Eu espero que vocês participem também. Deixa eu só aumentar aqui para minha tela, que aí eu consigo ver as mensagens que vocês postam também. Fiquem à vontade para participar, tá? É muito bom quando vocês participam, interagem, porque aqueles que estão ministrando à distância sabem bem o que é isso. A gente fica falando para o computador. É estranho, viu, pessoal? É esquisito. Por mais costume que nós tenhamos, então participem aqui das mensagens. Isso nos ajuda a sentir que vocês estão de fato assistindo, e não que estamos falando para o computador. Bom, então, eu disse para vocês que as igrejas batistas sérias, elas costumam utilizar a seguinte expressão: uma vez salvo, salvo para sempre. Isso quer dizer que se você de fato foi escolhido por Deus, você foi chamado e foi escolhido, se você é um predestinado para a salvação, e se esse termo, essa expressão te assusta também, você não assistiu a última doutrina que abordamos esse tema, recomendo que vocês reprisem ou assistam pela primeira vez, também está disponível aqui pelo Instagram e pelo YouTube, tá? Então, se você essa é a visão, a nossa visão aqui, a visão dos batistas, é a visão de toda a igreja calvinista, o maior representante da teologia calvinista que nós temos hoje no Brasil é a igreja presbiteriana, tá, pessoal? Mas isso não quer dizer que se limite à presbiteriana. Várias assembleianas, igrejas pentecostais, igrejas reformadas a grande maioria segue essa visão calvinista, tá? Então, para os calvinistas, você é predestinado ou não é. Por quê? Porque Deus decide, né? Deus ele não tem obrigação nenhuma de salvar ninguém. Deus poderia simplesmente não salvar ninguém, destruir o mundo. Quando ele mandou o dilúvio, ele poderia não ter selecionado Noé. Foi Noé que escolheu a Deus? Não, Deus escolheu Noé e a família de Noé. As pessoas que entraram naquele barco foram pré-selecionadas por Deus. Por quê? Porque Deus quis. Deus não deve satisfação a ninguém, e se ele for agir com justiça, ele condena todos. Então, dê uma olhada lá, se você ainda está com dúvida com essa questão, ou se eu não abordei algum aspecto relacionado a esse tema, fique à vontade para entrar em contato, também conversar com o pastor José Filho, que todas essas dúvidas podem ser sanadas, tá bom? Então, a Igreja Batista, ela usa... Eu estou fazendo referência à Igreja Batista porque ela utiliza essa frase que é mais conhecida. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, o que é que significa isso? Significa que se você foi predestinado a ser salvo, não há nada, absolutamente nada, que seja capaz de te impedir de chegar no céu, de morar para sempre ao lado de Deus, na presença de Deus. Não há nada que seja capaz de te tirar das mãos de Cristo. Simplesmente não há nada. Nem mesmo você conseguiria. Olha que coisa interessante. Mas se eu quiser, eu deixo de seguir a Deus. Olha, se você conseguir deixar de seguir a Deus, é porque você não era predestinado. É simples assim. Então é aquela discussão que nós começamos, eu espero poder... Até essa discussão eu gostaria de ter presencial com vocês, em nome de Jesus. Essa loucura de pandemia vai passar em breve, nós vamos poder voltar a nos encontrar pessoalmente. Eu sei que já estão ocorrendo os cultos presenciais, mas quantidade limitada, cadeiras limitadas. Então, o ideal é que a igreja esteja toda reunida, a gente possa sentar e fazer um círculo lá e debater bem à vontade essa questão. Mas o detalhe é, havia livre-arbítrio antes de Adão e Eva caírem em pecado. Lá havia livre-arbítrio.
Depois que eles pecaram, já não há mais, porque o pecado entra no mundo de tal maneira e passa a fazer parte do nosso DNA, da nossa natureza, que nós já não conseguimos mais escolher fazer o bem. As nossas escolhas são todas más, são todas ruins. A Bíblia diz que os nossos melhores atos são como trapos imundos na presença de Deus. Nós não conseguimos fazer nada de bom comparado à santidade de Deus, à pureza de Deus. Por isso que ele manda Jesus. Se nós fôssemos capazes de fazer algo bom, ou de escolher servir a Deus voluntariamente e fazer coisas boas, Jesus não precisaria ter vindo. Os bonzinhos seriam salvos. Mas Jesus ele salva justamente os pecadores, aqueles que são os piores. Eu não sei vocês, mas eu não me considero uma pessoa digna de ser salva. Se alguém se considere, fale aqui só para eu saber quem é aqui na mensagem, tá? Mas eu não me considero. Por que que o escritor sagrado fala assim, olha, eu me considero o pior dos pecadores? Porque quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais os nossos pecados são evidenciados, mais a nossa ausência de dignidade é demonstrada. Eu olho quando eu estou mais próximo. É que nem um pano sujo, pessoal. Se eu pegar um pano sujo, uma roupa suja, vamos supor que essa minha blusa aqui estivesse suja, e eu apagasse a luz aqui desse cômodo onde eu estou. Se você entrasse aqui nesse escritório, você não iria ver a sujeira da minha blusa, porque ela está escondida, está no escuro. Agora, se eu acender a luz e deixar minha blusa embaixo da mesa aqui, talvez você enxergue um pouquinho, mas você não iria ver os detalhes dessa sujeira na blusa. Agora, se eu pegar esse pano, o pano dessa blusa, e colocar bem pertinho da lâmpada ali da luz, você vai olhar e vai falar, agora eu consigo ver. Está muito sujo mesmo. E os detalhes dessa sujeira passariam a se destacar mais, a ser mais realçados. E assim quando nós nos aproximamos de Deus. Deus é luz. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a luz de Deus vai revelando as nossas falhas, as nossas fraquezas. E quando nós estamos realmente com os nossos olhos abertos, desvendados, aquelas escamas que caíram dos olhos de Paulo, estão lembrados? Mais nós conseguimos olhar para a nossa vida próxima a Deus e falar, como eu sou indigno, como eu sou indigno. Eu tenho tantas falhas, tantos erros, eu sou tão errado que eu não merecia estar na presença de Deus. Mas a questão é que Deus não nos olha assim diretamente. Deus coloca a lente chamada Jesus Cristo. E aí quando Deus olha para nós através do seu Filho Jesus Cristo, Ele já não nos vê como pecadores. Ele nos vê como santificados. É por isso que você não deve estranhar quando alguém falar assim, eu sou santo. Se você perguntar assim, Vitor, você é santo? Eu vou responder, sou. Eu sou santo. Mas isso quer dizer que eu sou puro? Não, são coisas diferentes. Ser santo quer dizer que você está sendo santificado pelo que Jesus Cristo fez por você na cruz. Então não é que eu sou santo porque eu não peco, eu sou santo porque Cristo me torna santo. Jesus Cristo me santifica. Aquilo que eu nunca seria capaz de fazer por mim, Jesus fez. Por isso eu sou santo. Posso me considerar eleito, santificado. Santificado em hebraico quer dizer separado. Separado para Deus. Quem me separou para Deus? O próprio Deus. Me entregou para Jesus, me pré-elegeu e me separou e me entregou para Jesus. Puro é outra coisa. Essa pureza de nós não pecarmos mais, isso é o processo de glorificação. E o processo de glorificação ele só vai acontecer no céu. A partir do momento que você entra no céu, ali já não tem mais pecado. Ali já não tem mais falha. As tuas falhas, as tuas fraquezas ficam do portão do céu para fora. Do portão do céu para dentro entra você em um processo de glorificação, que é instantâneo. Entrou no céu, está glorificado. Não há mais pecado, não há mais falha. Por isso que a Bíblia fala que lá não há choro, lá não há tristeza, lá não há dor, porque lá nós estamos glorificados. Mas vai acontecer essa glorificação na terra? Na terra não. Aqui é a santificação. Então a igreja fala assim, uma vez salvo, salvo para sempre,
Porque vimos na última doutrina, que eu ministrei para vocês, que quando nós vamos a Jesus, não é uma livre iniciativa nossa, é porque Deus nos moveu. Nós somos tão sujos que não conseguiríamos buscar o que é bom. É como cegos dentro de uma caverna e tem uma saída milimétrica escondida e ninguém acharia essa saída porque estaremos tateando no escuro. Então Deus nos chama. Eu quero te dizer que o simples fato de você estar aqui hoje assistindo essa doutrina é um sinal de que Deus tem te chamado. Porque senão você não teria a menor vontade. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, assistindo um filme, dormindo, comendo, fazendo qualquer outra coisa, tá simplesmente descansando. Mas na hora que você senta aqui para assistir essa doutrina, porque você deseja buscar mais de Deus, esse é um sinal forte de que Deus tem te chamado. Então, se você já não tem essa convicção, passe a entender. Nós não oramos, nós não buscamos a Deus se Deus não nos incomodar para fazer isso. Tá? Então, quando Deus nos chama, é um ótimo sinal. Bom, então, se Deus me entregou a Cristo, Cristo não erra, Cristo não falha, Cristo não entra em uma batalha e perde. Deus é o Deus da guerra que não perde batalha. Quando Deus entra numa guerra, ele não perde. É por isso que nós não devemos viver ansiosos, porque eu sei que as minhas lutas eu entrego nas mãos de Deus, ele não vai perder. Pode não ter o resultado que eu esperava, mas o resultado que tiver vai ser o melhor aos olhos de Deus e depois eu vou entender isso. Então Deus não falha, Deus não perde guerra nenhuma. Se Deus te entregou nas mãos de Cristo, pode ter certeza, ele é infalível, ele não te deixa cair. Bom, o que isso tem a ver com a doutrina de hoje? Eu fiz uma breve recapitulação daquelas duas últimas conversas que nós tivemos para a gente conseguir concatenar com o que vamos trabalhar hoje. E aqui um parênteses. Pessoal, a igreja, quando nós nos reunimos como igreja, nós podemos comparar com o ato de irmos à escola, ou irmos à faculdade. Por que eu vou à faculdade? Por que eu vou à escola? Para aprender, para ter cada vez mais conhecimento, mais conteúdo. Então, quando eu me reúno como igreja, é como se fosse um time de futebol que se reúne ali para treinar e depois ir para o mundo e colocar em prática aquilo que treinou. A igreja, nós não somos aqueles monges que vivem, sabe, no alto do Himalaia, meditando e absorvendo conhecimento para nós mesmos. Não. Nós buscamos a Deus para o nosso crescimento, mas o que a Bíblia diz? Qual que é a missão? Uma das grandes missões que Jesus nos dá. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, quando nós nos reunimos como igreja, não é porque o plano de Deus é apenas que a gente fique lá sentado, prestando atenção no que o pastor está falando. Não. É receber o conteúdo, assimilar, compreender e depois sair da igreja e no nosso dia a dia colocar em prática, senão não vale. E por que eu estou comparando aqui com escola, gente? Porque essas doutrinas, não só as doutrinas, o estudo bíblico, a escola bíblica dominical, as pregações evangelísticas de domingo, pessoal, não dá só para sentar e assistir. Imagine se você for para o colégio, para a faculdade, senta lá, cruza os braços, que legal, interessante, isso daí que o professor falou, muito bom, aí dá o horário, toca o sino, a pessoa põe as coisas na mochila e vai embora e pronto. Se você fizer isso no colégio, o que vai acontecer? Você vai ser reprovado, você não vai conseguir passar nas provas. Se você fizer isso na faculdade, você não vai se formar nunca, porque você também não vai conseguir passar nas provas. Então tem que estudar. E aí eu recomendo que sempre pegue um caderninho que anote. Percebam que hoje eu já comecei falando de outros 2 encontros. Se você não se lembra, eu me lembro com facilidade porque eu ensinei, né? A forma, do meu ponto de vista, a forma mais fácil da gente aprender algo é ensinando. Então é mais fácil para mim recuperar esse conteúdo. Agora, você que está assistindo, tem que anotar. Faça anotações, depois no dia seguinte vá meditar na Bíblia. Às vezes o Espírito Santo te revela algo que eu não falei, que é muito provável. Então, tem que ter anotação e tem que ter esforço. Repito,
Não dá para assistir culto de doutrina, escola bíblica dominical, culto evangelístico, só sentando na cadeira e, ai, que bonito, que legal, que palavra boa, encorajadora, e depois esquece tudo que foi falado. Precisa anotar, faça fichamento. E aí é porque nós não estamos no encontro presencial, porque se tivesse eu iria perguntar para vocês o que o pastor José Filho pregou há 2 meses atrás. Quem que iria responder isso daí, hein? Tá vendo só? Então não é só para você saber responder o que foi falado, é para você sedimentar esse conhecimento. O estudo é assim, estudo é repetição. Quanto mais eu estudo o que foi falado, faço resumos, ensino, olha que ótima forma de você memorizar o que está sendo falado, pregando, né? Pregando para uma pessoa que te dê essa abertura. E aí você vai acumulando conhecimento bíblico e vai conseguir crescer espiritualmente, tá? Então, fica esse puxãozinho de orelha para todos nós, fechando os parênteses que eu abri, e vamos voltar aqui. Bom, nós estamos acostumados, daqui a pouco eu vou entrar aqui com o slide, nós estamos acostumados com a ideia de que quando nós nos convertemos, e geralmente o processo de conversão ele é muito marcado com aquela declaração de fé que nós fazemos na igreja. Então, geralmente está tendo aquele culto evangelístico, o pastor faz aquele apelo. Aquele apelo é bíblico ou não é? Não, na verdade a gente não encontra aquele apelo na Bíblia, mas não tem nada de errado. É muito importante nós termos marcos em nossas vidas. Então, eu saber exatamente o dia que eu dei um sim para Jesus. Então, sempre que você tiver essa oportunidade, se você ainda não fez essa declaração de fé, faça. Na presença da igreja. Ou você chama uma pessoa para orar por você, um pastor para orar, e faça essa declaração de fé, que é muito importante ter esses marcos que você vai se lembrar. Olha, nesse dia eu tomei uma decisão, eu tomei uma atitude. Então, quando o pastor faz aquele apelo ao final do culto, olha, tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus, gostaria de confessar Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, de fazer essa aliança com Cristo, e você vai até a frente da igreja, faz aquela oração, pede a Deus que lhe perdoe pelos seus pecados e que te ajude a seguir uma vida diferente. Nós estamos acostumados a olhar para esse momento e pensar, bom, desse momento para trás, todos os pecados foram perdoados. Isso é verdade. Está certo pensar desse jeito. Mas existe algo que me incomoda muito na igreja evangélica, tá? Aqui extrapolando, saindo de Assembleia de Cristo e pensando em igreja evangélica, tem algo que me incomoda muito. Porque poucas vezes, raríssimas foram as vezes que eu vi um pregador abordando o pecado pós-conversão. Porque que os pecados são perdoados, os pecados que foram praticados até o dia da conversão, que não há dúvida. Não há dúvida nenhuma. Mas como que fica a nossa vida depois do dia que nós damos um sim para Jesus? E me parece que esse é um tabu. Eu não sei, eu posso estar errado, mas ao meu sentir, na minha ótica, a impressão que eu tenho é que as pessoas, quando se convertem, elas acham mesmo que não vão mais pecar. Elas realmente acreditam. E o problema é que a decepção vem logo. A pessoa comete um erro, dá uma escorregada, dá uma deslizada, comete um pecado. E aí a pessoa começa a pensar assim, poxa, mas eu dei um sim para Jesus, eu me converti, não posso pecar. E aí a pessoa vai passar por várias etapas ali da vida dela. Primeiro ela vai tentar lutar contra o pecado com as próprias forças. E ela vai quebrar a cara. Todas as vezes que você tentar lutar contra o pecado com as suas próprias forças, você vai quebrar a sua cara. Essa que é a verdade. Não vai dar certo. E se fosse fácil assim, também Jesus não precisava ter vindo. Você vai ter que... Essa é uma luta que com tua carne não vai dar. Aí depois você passa por um processo de negação. Não sei vocês, mas muitos passam, ou já passaram, por um processo de conversão em que a pessoa tenta mudar assim o jeito de falar,
Muda o jeito de vestir, que é bom, realmente, o jeito de vestir, dependendo de como nós nos vestíamos antes, é bom mudar mesmo. Mas a pessoa passa por algumas mudanças externas, sabe? Começa a falar mais mansinho, a pessoa anda mais assim, sabe? Vai orar, tem até um jeito de orar, faz um rosto angelical, fala sempre mansinho, muda até o jeito de andar, na esperança de assumir assim uma esfera angelical de que agora eu sou nova criatura em Cristo, já não cometo mais erros e tal. A pessoa só falta flutuar, sabe? Andar assim sem pisar no chão, uma coisa. Parece aqueles monges de filme que são cheios de sabedoria e que falam com muita mansidão e nunca mais erram. Isso não quer dizer que essa pessoa seja hipócrita. Todos nós ou passamos por essa fase, ou vamos passar, dependendo da fase aí que você está no teu processo de caminhada com Jesus, ou pelo menos já sentimos muita vontade de nos comportarmos assim, né? Fala a verdade aí para mim, vai, vocês podem comentar, eu estou acompanhando aqui os comentários, se você já pelo menos se sentiu tentado. A irmã Natécia colocou a carinha com a auréola lá, né? Um anjinho. Você já se sentiu tentado? Eu já. Eu acho que eu já cheguei a me comportar assim, pelo menos no início da minha conversão, de achar que agora somos como anjos, tenho que me comportar como um anjo. E também não dá certo, pessoal. Também não dá certo, porque o pecado ele vai aparecer de novo. Vitor, mas isso quer dizer, então você está falando que a gente vai continuar pecando, que nem pecava e que isso é normal e que está tudo bem, que é assim mesmo? Não, não é isso que eu estou falando, hein? Se a internet de alguém falhar e a pessoa voltar e pegar só uns trechos aí, é que nem jornalista, né? A pessoa fala 10 minutos, aí ele pega ali uma fala de 5 segundos e publica uma bomba. Fulano disse isso e tira do contexto, veja só, hein? Tem que ter muito cuidado e aqui eu espero estar falando com pessoas maduras. Eu não estou dizendo, de jeito nenhum, nunca diria isso. Que quando nós nos convertemos, nós continuamos vivendo como vivíamos antes, e que está tudo bem, e que a vida é assim mesmo. Não, de jeito nenhum. Se você continuar vivendo como você vivia antes de se converter, você não se converteu. Isso é uma questão. Tá? Vitor, eu não estou entendendo. Então o que você está falando? Vamos lá. Vamos utilizar aqui o método Jason, por partes. Então eu não estou dizendo que você tem que continuar a tua vida do jeito que era antes. Se você continuar do jeito que era antes, repito, você não se converteu. Você se convenceu, mas você não se converteu. São coisas diferentes. Pô, mas eu não estou entendendo. Como que é isso? Bom, se antes eu praticava pecado voluntariamente, sem qualquer preocupação, sem qualquer arrependimento, isso já não acontece mais. Se eu praticar o mesmo pecado que um dia eu pratiquei antes de me arrepender, o meu comportamento diante do pecado tem que ser completamente diferente. A coincidência é que eu cometi um pecado de novo. Mas a grande diferença é que eu não me comporto mais da maneira que eu me comportava diante do pecado. Se antes eu praticava pecado e dava risada e achava que não tinha problema, ou achava que estava tudo bem, não via nenhum problema naquilo, hoje, quando eu peco, eu fico arrasado. Você perde o chão, dependendo do pecado, da gravidade do pecado. Teu coração fica rasgado, você começa a sentir um peso, você sente tristeza. Você vai orar, a oração fica travada aqui. Às vezes a pessoa não sabe nem se deve orar porque acabou de cometer um erro. Então tem uma grande diferença. E essa mudança de comportamento, que não é gerada por nós, mas é o Espírito Santo habitando em nós e que começa a nos constranger, essa mudança de comportamento diante do pecado é que vai nos fazer iniciar aquele processo de santificação que eu comentei no início do nosso encontro de hoje. É esse constrangimento que nos convence. Lembrem o que a Bíblia fala? Que o Espírito Santo nos convence de 3 coisas. Quais são? Do pecado, da justiça e do juízo.
cadê minha mão? Do pecado, da justiça e do juízo. Então antes eu não tinha conhecimento do pecado, porque o Espírito Santo não me convencia. Eu não era sequer capaz de me aproximar de Deus. Mas agora o Espírito Santo me convence. Então, quando eu erro e eu continuo errando, eu já não erro mais como eu errava antes. Pode até ser a mesma falha. Eu mentia antes de me converter. Eu acho que mentira deve ser o pecado que todos aqui, todos nós, eu e vocês, unanimemente, certamente, cometemos depois de nos converter. Né? Não estou falando que nós mentimos toda hora, todos os dias, mas certamente, eu pelo menos, eu com certeza já menti depois que eu me converti. E eu mentia antes de me converter. Mas eu não continuo mentindo como eu mentia antes. Se antes eu mentia compulsivamente, por qualquer coisa, facilmente eu mentia, hoje já não. Pode ser que uma vez ou outra dê uma vacilada lá e conte uma mentira. Mas o grau da quantidade, o nível, o volume de pecado diminui drasticamente e cada vez mais diminui. Por quê? Porque o Espírito Santo vai operando esse processo de santificação em nossas vidas. E o pecado vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, os nossos pecados vão diminuindo. E o nosso quebrantamento de coração vai aumentando. O nosso coração se rasga quando nós erramos. E nós buscamos a Deus em arrependimento, com lágrimas. Porque o Espírito Santo está trabalhando em nós. Então, repito. Eu me converti, o fato de eu continuar pecando não quer dizer que eu vou continuar vivendo como eu vivia antes. Então, deixa eu só ver aqui as mensagens e a gente segue. A Elane escreveu assim: quando damos o sim para Jesus, aí que somos tentados. É verdade. É verdade. O Ítalo colocou: eu estou indo para esse processo. Como eu li aqui as mensagens um pouquinho atrasada, eu perdi um pouquinho aqui de qual parte, por exemplo, o Ítalo estava se referindo. Depois a Helena falou: não estou o quanto era antes. Os pecados são outros. É isso mesmo. Isso mesmo, Helena. Pois isso acontece. É verdade. Ótimo. Então vamos seguindo, pessoal. Então eu acho que vocês têm maturidade, nós já conseguimos entender que não dá para viver como nós vivíamos antes de aceitar Jesus. Se eu vivo como eu vivia antes, eu não me converti, eu me convenci. Eu não estou convertido, eu estou convencido. Você está na igreja aí, caiu de paraquedas e está viajando na maionese. Não sabe o que você está fazendo aí. Tá? Agora, se você deixou aquela vida, aqueles velhos hábitos, e realmente teve uma mudança de comportamento, de mente, de palavras, de atitudes, aí você passou, de fato, por um processo de conversão e vai continuar passando todos os dias. Agora, voltando para aquele ponto que eu disse, algo que me incomoda. Eu poucas vezes vejo as igrejas falando sobre como encarar o pecado na caminhada como cristão. Não estou mais falando dos pecados que foram perdoados desde o dia que eu me converti. Todo aquele volume de pecados que eu tinha cometido antes de dar um sim para Jesus. Eu estou na doutrina de hoje querendo falar dos pecados que nós cometemos agora, como cristãos. Sabe qual é o problema, pessoal? Se nós não fizéssemos essa discussão aqui, se nós não encarássemos os nossos pecados como cristãos, só existiria um caminho a seguir. O caminho da hipocrisia absoluta. O caminho da falsidade. Nós iríamos nos tornar totalmente hipócritas. Não que encarando os nossos pecados nós não seremos hipócritas. Né? Na verdade, todos nós somos um pouco hipócritas ou muito hipócritas, e Jesus é que nos salva, né? Essa que é a verdade. Então, o fato de nós encararmos os nossos pecados não vai nos tornar totalmente o anjinho que a Natércia colocou aí, o desenho. Mas se nós não encararmos os nossos pecados como cristãos, nós vamos nos tornar 100% hipócritas, e aí o nosso testemunho vai para o ralo, nós não teremos testemunho nenhum. Aí vai entrar aquela grande frase do pensador, eu sempre me esqueço quem falou essa frase, que é assim: o que tu faz
falas mais alto do que aquilo que tu fazes. Então não adianta eu falar de Cristo e me comportar como o diabo, porque o meu comportamento vai falar mais alto do que as minhas palavras, e aí o meu testemunho é zero, eu não dou fruto. E a árvore que não... o ramo, o galho que não dá fruto, a Bíblia diz que Deus corta e lança no fogo, não serve para nada. Então ser 100% hipócrita não dá. Só para vocês entenderem porque que eu estou falando que nós iríamos nos tornar 100% hipócritas. Porque a partir do momento que eu me converto, eu começo a perceber, putz, eu continuo pecando. Não me falaram disso daí. Só me falaram que os pecados que eu tinha cometido, esses são perdoados. Mas ninguém falou dos pecados que eu iria praticar depois. E agora? Ah, mas ninguém fala de pecado praticado depois, então é melhor eu ficar calado. É melhor eu fingir que eu não cometo pecado como cristão, então eu vou fingir que eu não peco. Olha a hipocrisia tomando conta da vida. A partir do momento que eu finjo que eu não peco, eu me torno 100% hipócrita. Mas esse não é um problema só para quem me vê, para o ambiente externo. Não é só um problema de falta de testemunho. Porque eu posso fingir que eu não peco, mas as pessoas que estão perto vão ver. Talvez alguns pecados você consiga esconder melhor, mas outros não. E aí, ao ser confrontados, eu não peco, eu não cometo pecado, porque eu já sou convertido, eu sou crente, eu sou salvo. Aí a pessoa que está lá do teu lado, se eu falar isso, minha mulher vai olhar para mim e vai, o cara tá doido, que loucura. Eu vejo os erros que ele comete. É o que eu sempre falo, quer saber quem é a pessoa, pergunta para quem mora com ela. Né? Eu lembro quando eu era pequeno que falavam assim, se você quiser saber quem é uma pessoa, viaje com ela. Né? Às vezes a gente viajava com as famílias dos amigos para ir para a praia, para a casa de praia de um amigo, e aí lá a gente via que a mãe do amigo era brava mesmo, não era boazinha, que nem quando a gente ia só passando a tarde lá, você via lanchinho com suquinho, não, a mulher era brava. Mas a gente passava a ver como que era cada um quando passava muito tempo em casa. Imagine a esposa, o marido, a mãe, o pai, os filhos, esses sabem que nós somos, né? Então, assim, esse não é só um problema externo de nós nos tornarmos 100% hipócritas. Esse é um problema interno, principalmente interno. Por quê? A partir do momento em que eu penso, poxa, mas ninguém fala de pecado durante o cristianismo, só do pecado que eu pratiquei antes. Então eu vou esconder, eu vou fingir que eu não cometo mais. E aí o problema, pessoal, é que o pecado gera morte. O que a Bíblia diz? É Romanos, se me falha a memória, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Então, quando eu fico pecando e não confesso, pelo menos para Deus, e não peço perdão por esse pecado, eu começo a gerar morte em mim. Ah, mas você não se converteu? Você não falou aí, Vitor, dessa tal de predestinação? Mas se o Espírito Santo não está operando, teu coração está cauterizado, virou pedra, como cristão, hein? Estou falando como cristão. Que não é pregação para quem não é cristão, é pregação para quem é cristão. Se o teu coração virou pedra, está cauterizado, está duro, o Espírito Santo não consegue mais, porque você disse não. E você começa a viver uma vida religiosa. Vai para a igreja, dizima, ora na frente de todo mundo, memoriza a Bíblia. E um detalhe, hein, gente, eu duvido alguém memorizar a Bíblia que nem um diabo. Então isso não garante muita coisa não. Tá? Tem que viver a Bíblia. Não é memorizar. Memorizar é bom, mas se não viver não adianta nada. O diabo ele sabe a Bíblia de cor e salteado. O diabo sabe a Bíblia em todas as línguas, sabe até no original. Imagina aí, então, tá? Então, aí o sujeito vai, ou a sujeita, né? Brincando aqui com português. Vai para todos os cultos, ora, canta os hininhos da harpa, sabe todos os hininhos da harpa de cabeça, se veste como cristão, como cristã, memoriza a Bíblia toda. Mas quando peca, e todos os dias nós erramos, finge que não peca. A marca do Espírito Santo em mim não é apenas o arrependimento pelos pecados que eu já pratiquei, mas também pelos pecados que eu vou praticar.
A marca do Espírito Santo é esse arrependimento pelos pecados passados, pelos pecados presentes e o arrependimento que o Espírito Santo vai gerar pelos pecados que eu ainda vou cometer. Mas se o Espírito Santo já não me convence dos pecados atuais, eu passo a achar que é normal, eu passo a aceitar, então não tem o agir do Espírito Santo. Se não tem o agir do Espírito Santo, não há salvação. Se não há salvação, só há religião. E religião não salva. Estão entendendo? Então, são dois grandes problemas de nós nos vivermos como 100% hipócritas, como religiosos. É por isso que a Bíblia diz que Jesus, que Deus, ele repudia a vida religiosa, nesse conceito de que praticamos atos, condutas que para o mundo nos identifica como cristãos, mas que não houve mudança. Não houve mudança. Principalmente não há arrependimento pelos pecados. Então não é esse o caminho que nós devemos seguir. O caminho que nós devemos seguir é o caminho de que nós temos que encarar os pecados que nós praticamos como cristãos. E como que nós vamos encarar? Como que vai ser isso daí? Então agora deixa eu colocar aqui o nosso slide. E aí a gente passa a meditar um pouquinho aqui dentro. Um pouquinho não, totalmente, espero, dentro da Bíblia. Deixa eu só voltar aqui o slide, que ele correu. O sistema acaba correndo aqui. Bom, então está aparecendo aí na tela para vocês, espero que esteja visível. Eu não sei se vocês conseguem dar um zoom aí na tela, tá? Mas eu vou lendo aqui também. Então, o primeiro slide que aparece para vocês... Deixa eu só anotar aqui para mim também. É uma passagem lá do livro de 1 João, capítulo 1, versículos 8 a 10. Então, João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, versículos 8 a 10, diz o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Aqui é a NVI, tá? Dependendo da versão, aí você pode estranhar, é a nova versão internacional. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então veja, a Bíblia está dizendo que nós cometemos pecado. Se você falar, não, eu não cometo, então tem alguma coisa errada. Ou você está falando a verdade ou a Bíblia. Quem será, hein? Quem será que está falando a verdade? Eu, você ou a Bíblia? A Bíblia sempre fala a verdade. Se o que eu falar estiver em confronto com a Bíblia, então eu estou falando errado e a Bíblia está falando certo. É por isso que João está dizendo aqui, olha, se nós falarmos, no versículo 10, que não cometemos pecado, e essa mensagem é para cristãos. João escreveu aqui para a igreja. Ele não estava mandando uma carta para ser distribuída de porta em porta para pessoas que ainda não conhecem a Cristo. A carta é para cristãos. Se afirmarmos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Por que fazemos de Deus um mentiroso? Porque eu estou falando, não, Deus é que está mentindo. A Bíblia está falando que eu peco, mas eu não peco. Ah, mas a Bíblia está falando, então a Bíblia é que está mentindo. Se a Bíblia está mentindo, então Deus é mentiroso. É isso que você está falando? Não dá. Não dá. Então, ao dizer que eu não peco, eu já peco. Né? Se eu falasse aqui para vocês, olha, depois que eu me converti, eu não cometo mais pecado. Não, peraí. Então você está dizendo que o livro de 1 João aqui, capítulo 1, versículos 8 a 10, está errado. Então você está dizendo que a Bíblia está errada. A Bíblia está dizendo, ao dizer isso, você acabou de pecar, você acabou de mentir. Né? Então todos nós erramos, todos nós pecamos. Essa é a primeira verdade que eu trago aqui. Se alguém não concordava, então vai ter que brigar com a Bíblia, não é comigo. E aí a gente parte para o próximo slide. Considerando isso, que como cristãos nós iremos errar, sim, já considerando toda aquela conversa que tivemos agora há pouco, que o nível de pecado, a forma como nos portamos diante do pecado, muda radicalmente depois que nós nos convertemos, isso aqui não há dúvida, espero que ninguém interprete mal, tenha assistido
desde o início, tá? Mas certamente vamos cometer alguns erros como cristãos, ou muitos. Eu pelo menos cometo muitos. Então nós temos 3 pontos principais de atenção. Primeiro, carne, e lembrem-se daquela, eu acho que foi a penúltima doutrina que eu dei, que eu falava da divisão entre corpo, alma e espírito. Aqui carne, eu coloquei entre aspas no slide, trazendo para nós a ideia de corpo e alma, tá? Não só de corpo. Um outro ponto de atenção é o mundo, e um outro ponto de atenção é o diabo. Vamos entender? Porque como cristãos nós somos tentados a esquecer a carne e o mundo. A gente pensa só no diabo, não é? A pessoa vai lá e estoura o cartão de crédito no shopping. Pastor, o diabo, né? Sabe como que é? Satanás. Rapaz, Satanás, eu acho que ele possuiu o meu cartão de crédito e fez umas compras doidas lá, estourou, eu estou endividado, a culpa é do diabo. Não, meu irmão, calma aí, né? Às vezes eu brinco que às vezes eu fico com pena do diabo, porque todo mundo coloca a culpa no diabo. E eu nunca vi até hoje, eu nunca ouvi relato do diabo ter possuído alguém para obrigar, por exemplo, o homem a adulterar. Nunca ouvi. Eu não conheço nenhum respaldo bíblico para isso. De falar assim, não foi o fulano que traiu a esposa. Tadinho, ele não fez isso. Na verdade, ele foi possuído pelo diabo, que é sujo. E o diabo, então, uma vez possuindo aquele homem, o fez trair. Não, essa conversa, me perdoem, mas isso é conversa de cafajeste, tá? Me perdoem aqui até o palavrão. Mas isso, para mim, é conversa de cafajeste. Aqui não tem espaço. Nessa nossa conversa franca como cristãos, não há espaço para cafajestice. Tá, pessoal? Me perdoe. Esse negócio de falar, olha, foi o diabo, tudo foi o diabo. Ô, meu amigo, então você é o quê? Você é um incapaz? Né? Você tem alguma deficiência mental que te incapacita de viver? Porque tudo é o diabo? Não é possível. Né? Então vamos acabar também como cristãos com essa história de que tudo é o diabo. Fulano errou. Não, foi o diabo. Eu cometi um erro, mas não fui eu, foi o capeta. Não, meu amigo. Quem é casado com tua esposa? É você ou é o capeta? Não, então foi você que errou. Quem é casado com teu marido? É você ou é Satanás? É você. Não, então, quem colocou essa aliança no dedo e fez votos de compromisso no altar, foi você, não foi o diabo, então foi você. Quando o filho erra contra os pais, não dá para os pais, tadinho, tadinha, foi o diabo. Não, foi ele, foi ela. Tá bom? Vamos começar de trás para frente, já que eu estou fazendo essa abordagem primeiro. Como que o diabo age? O diabo age sugerindo, meus amigos. Vocês estão lembrados do Jardim do Éden? Ou o diabo possuiu Eva e obrigou Eva a se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não. Eva ela detinha totalmente as suas capacidades mentais no momento em que ela decidiu se contaminar contra a vontade de Deus. E Adão também. Adão também. A Bíblia não diz que Adão e Eva foram possuídos pelo diabo para cometerem pecado. O diabo se aproximou e sugeriu. E aí nós precisaremos de várias outras doutrinas só para abordar cada um desses pontos. Mas nós podemos pensar em vários exemplos. Eu não sei você, já aconteceu comigo inúmeras vezes de eu estar em paz, não pensando em nada, ou pensando em alguma coisa trivial do dia a dia, e de repente surgiu um sentimento de angústia, um sentimento de medo, um sentimento de opressão, ou um pensamento ruim, um pensamento mau. Não sei vocês, podem confirmar aí para mim, mas comigo já. Tá? E aí, nesse caso, podemos considerar que o diabo está agindo? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser uma questão hormonal, pode ser uma questão biológica, pode ser a maldade da minha carne, pode ser o diabo também, como o diabo fez com Adão e Eva. Porque o diabo, para ele te sugerir algo, ele não vai aparecer de chifrinho e rabo na tua frente. Pessoal, quem tem medo de escuro aí, eu tô sabendo que tem muito adulto com medo de escuro, né? Que na hora que apaga a luz, né? Na hora de dormir, apaga a luz e sai correndo para o quarto. Deixa eu te explicar uma coisa. O diabo, ele não é burro.
Ele não vai aparecer para você como o diabo, porque ele sabe que se ele aparecer para você como o diabo, você vai sair correndo desesperado para os braços de Deus e orar e Jesus me ajuda, porque apareceu coisa ruim aqui, vermelho de chifre de rabo. Ele não vai aparecer assim para você. Ele vai aparecer como alguém que te ajuda a pecar. Uma mulher que vai tentar fazer o homem pecar, um homem que vai tentar fazer a mulher pecar, vai tentar a pessoa cometer diversos pecados. Estou pegando aqui o pecado do adultério, que daqui a pouco eu vou falar de Davi, tá? Mas diversos pecados. Então, às vezes, você está lá no trânsito, levou uma fechada, você até estava zen naquele dia, mas veio o diabo lá, rapaz, te deu uma fechada dessa, vai deixar por isso mesmo? Você, explode. Fala o que não deveria falar. Então, o diabo, ele age. E esse é um ponto de atenção que nós temos que ter. O que é orar constantemente? Vigiar, estar na torre de vigia constantemente é vigiar os pensamentos e os sentimentos constantemente. Com certeza já aconteceu com você. Você está em paz e de repente vem um pensamento ruim, vem um sentimento ruim, ou vem uma angústia. O que você tem que fazer? Imediatamente orar. Imediatamente orar. E orar com fervor. Porque se for, pode ser biológico, pode ser um fator humano, mas se for um fator espiritual, está ocorrendo um levante espiritual contra você, nós temos que fazer uma abordagem de batalha espiritual em outras ocasiões, está ocorrendo um levante espiritual, e só ocorre levante espiritual contra quem é crente, hein? Aqui é outra questão, aqui tem tanta coisa para falar, eu vou falando e isso vai se desdobrando, que eu tenho até medo de me perder aqui. Presta atenção, pessoal. Eu já ouvi crente falando assim, comigo o diabo não tem vez. O diabo nem chega na minha presença, porque eu sou crente. O diabo só se aproxima de quem não é crente. Meu irmão, pensa bem no que você está falando. Jesus estava com 40 dias de jejum. Eu nunca fiz 40 dias de jejum, acho que eu nunca vou conseguir fazer. Alguém aqui já fez 40 dias de jejum só na base da água? Eu fico imaginando a intimidade, a sensibilidade espiritual de alguém que está há 40 dias jejuando sem comer, só na base da água. Imagine, e não era qualquer um, não era João Batista, não era Paulo, Pedro, era Jesus, era o próprio Deus, jejuando há 40 dias. Imagine a unção. E Satanás aparece naquele último dia. Satanás vai no último dia do jejum, no dia em que a carne de Cristo estava mais fraca e o espírito estava mais forte. E ele se apresenta a Jesus e desafia Jesus. Satanás desafia o próprio verbo da vida. E aí vem crente e fala assim, não, na minha casa o diabo não entra, não, aqui na minha casa não tem como, porque eu sou crente e um dia o pastor ungiu aqui a minha casa. Deixa eu contar um segredinho para vocês, eu sou consagrado a presbítero. Eu tenho aqui 2 vidrinhos de óleo, que inclusive os que eu tenho aqui o pastor Zé Filho que me deu. Eu unjo a minha casa constantemente, às vezes eu passo um tempo sem ungir, até você vem me lembrar, tá precisando ungir. Tá precisando ungir. Esses dias minha filha, a Duda, virou para mim, para a Natália, e falou assim, eu não quero dormir no meu quarto, porque eu tô com medo do vovô. O vovô, ela identificava todo idoso como vovô. Ela estava vendo um velho. Aí o que a gente faz, né? Vamos ungir a casa e dar-lhe oração. Cantar louvor, hino de sangue, vamos orar, vamos ungir a casa. Entrou alguma coisa. Pô, quantas vezes, Vitor, você já ungiu tua casa? Eu nem sei quantas vezes já ungi. Tem parede que eu acho que nem precisa mais pintar, já está tudo a óleo, né? Pintura a óleo. E aí tem crente que fala assim, não, na minha casa não entra o diabo porque eu sou crente, e onde tem crente o diabo não entra. Meu irmão, o livro de Jó fala que Satanás se apresentou a Deus. No dia que os anjos, os seres celestiais, que habitam continuamente na presença de Deus, se apresentavam a Deus, Satanás se apresentou. E você está achando que o diabo tem medo de você? Vai achando que o diabo tem medo de você, que ele está dando risada. O diabo não tem medo de você, o diabo tem medo de Cristo. Não é diante de você que Satanás se prostra, é diante do nome de Cristo. Sabe quando que o diabo fica com medo? Quando você se ajoelha e ora. Aí o inferno treme.
Quando você ora ainda em lágrimas, chorando, com o coração quebrantado, o inferno começa a tremer. Tem terremoto no inferno. Aí o diabo fica com medo. Não é porque está com medo de você. É porque quando você começa a orar, Deus envia legiões. E legiões aqui é no sentido de centenas de milhares de anjos para pelejarem em teu favor. E aí não tem diabo que se resista. Quando Deus desce a espada dele, o inferno cai. Mas o diabo não está com medo de você. Então vamos parar com esse pensamento de, ensino maternal da igreja. O diabo tem medo de mim, está tranquilo, não vai soprar no meu ouvido. Não vai. Vai brincando. Adão e Eva habitavam continuamente na presença de Deus. Não havia um pecado ainda. E a serpente astutamente se apresenta a Eva e a faz pecar. Então, um dos pontos de atenção que nós temos que ter na nossa vida como cristãos é o mundo espiritual. O diabo nos tenta. O diabo nos tenta. O diabo nos provoca. O diabo nos incentiva a pecar. Ele não vai te possuir para você pecar. Isso não acontece. Não estou falando que não acontece possessão maligna, tá? Mas uma vez em Cristo, o Espírito Santo habitando em você, aí o diabo não consegue entrar em uma pessoa onde há o Espírito Santo. Porque aí ou está o Espírito Santo ou está o diabo. Agora, ele ficar do lado de fora, soprando, falando coisas que vão entrar na tua mente, isso ele consegue. Você já teve pesadelo? Às vezes foi biológico, às vezes foi espiritual. Às vezes foi espiritual. Tá? Então nós temos que ficar espertos com isso. Então isso é estar na torre de vigia. Isso é manter o equilíbrio. Eu vou dar um exemplo de um pecado. Eu acho que assim, a gente sempre tem que dar exemplo nosso, né? Não dá para ficar dando exemplo de pecado dos outros. Então, já que todos nós pecamos, deixa eu dar os meus pecados como exemplos. Desde que eu me mudei para essa casa, aqui a Ana Tércia, eu e a Duda, tem um vizinho dos fundos que eu não sei por que ele achava que a minha casa era lixão, né? A nossa casa era lixão. Então, de tempos em tempos, ele jogava lixo da casa dele para nossa e caía na lavanderia, no quintal. Não é possível. De tempos em tempos, joga lixo na nossa casa. Aí, o que eu fiz um dia? Peguei o lixo que ele tinha jogado, tive que subir no telhado, foi uma maior dificuldade, porque eu telei lá para não entrar muriçoca, e aí caiu, ficou preso lá na tela, né? Mas aquilo ia dar bicho, né? Eu fui lá, mau trabalho, peguei aquilo lá aquele lixo, e eu fui até a casa da criatura lá, do indivíduo, para conversar. E eu consegui identificar a casa, ele não estava em casa, eu acho, né? Também não sei quem, que é uma família que mora lá. E estava uma senhora mais velha, ela me atendeu, eu me apresentei, falei, meu nome é Vitor, eu estou aqui porque eu sou teu vizinho, minha casa faz fundo com a tua casa, tá aqui, olha, vocês jogaram esse lixo lá na minha casa. Aí ela, não jogamos, aí começou a mentir, mas o jeito que cai lá não tem como ser de outra casa, viu, pessoal? Só para vocês entenderem o contexto aqui. Era de lá, certeza, não tinha como ser, tá? Quem conhece aqui a casa sabe como que é. E aí eu conversei numa boa, né? Pacificamente, não me exaltei, conversei em paz. Ela ficou mentindo até o último minuto, falando que ela não joga. Eu falei, olha, moram mais pessoas com você? Mora meu neto. Eu, pois é. Né? Não, mas a gente não joga. Não, então tá bom. Olha, minha senhora, eu só te peço um favor. Pelo amor de Deus. Se não é a senhora, converse com os outros moradores aqui da casa para pararem de jogar lixo, porque tem criança lá em casa, depois pega na cabeça de alguém, tem animal. Então, por favor, não jogue lixo na minha casa. Né? Até aí tudo bem, não tem problema nenhum. Passou um tempo, ninguém mais jogou lixo. Aí depois de um tempo começaram a voltar a jogar lixo. E jogava casca de banana, e latinha de refrigerante. E aí sabe quando a paciência vai vindo aqui, vem aqui, aí a paciência ficou aqui. Aí quando foi por esses dias, eles decidiram não jogar mais uma casca de banana ou uma latinha. Eles pegaram o lixo, acho que era o lixo da semana, que era uma sacola grande, e jogaram a sacola de lixo, que era o dia do caminhão de lixo, acho que ficaram com preguiça de colocar na rua, e jogaram o lixo da casa. O lixo, não era mais uma casca de banana, um potinho de suco. Era tão pesado que ele rompeu a tela, caiu lá em uma das lajes da casa e ficou vazando leite lá por andar de baixo.
Eu levei um susto, a gente já estava todo mundo de pijama lá para dormir. Todo mundo levou um susto com a pancada, foi um barulho muito forte, caiu lá em cima da máquina do elevador, uma lambança do elevador, não tem elevador em casa, não, do ar-condicionado, a lambança doida. Aí eu perdi a paciência. Ah, meu Deus do céu. Aí eu não pensei. O que eu fiz? Eu peguei a escada, eu peguei o lixo, joguei de volta e me exaltei e falei o que não deveria falar. Né? Fiquei bravo, né? Briguei, né? Não vou ficar replicando aqui, mas briguei, fiquei bravo, falei o que não devia falar, fiquei fulo da vida. E aí depois, como que eu fui dormir? Triste, arrependido. Não só triste porque o vizinho não parava de jogar lixo, mas triste porque eu tinha me exaltado. E a Bíblia fala, irai-vos, porém não pequeis, e na minha concepção eu pequei pela forma como eu havia me exaltado lá, pelo que eu esbravejei, tal. Então, pode ser que tenha sido uma tensão da minha carne, aqui nesse primeiro ponto que está aparecendo no slide, que carne? Pode ser. Pode ser que seja só a paciência que tinha esgotado. Né? Pode ser que tenha sido o diabo, pode. Mas dentro da casa de um presbítero que ora constantemente com a família, que unge a casa, o diabo pode ter entrado ali, soprado, falado, agora não dá mais, pelo amor de Deus, jogou um saco de lixo, joga de volta, explode, né? Faz um elogio à pessoa. Né? Pode. Então vejam, eu errei? Eu errei. Na minha concepção, eu errei. Né? Então, o que a Bíblia fala? Que a gente tem que ficar na torre de vigia? Vigiando os nossos pensamentos, aquilo que entra na nossa mente. Vigiando os nossos impulsos carnais. A ira que transbordou, no meu caso, eu deveria ter tido mais autocontrole. Alguém vai falar, não, Vitor, mas no teu lugar... eu acho que eu, no meu lugar, de novo, talvez repetisse. Mas qual que era o certo? Ter autocontrole, não jogar de volta, não gritar, não brigar, né? Então, esse é o nosso desafio como cristãos. Para uma pessoa do mundo, né, que não é confrontada pela Bíblia, o que eu fiz foi totalmente justificável, totalmente natural, mas não deve ser para nós. Tem que ter autocontrole, por mais que a coisa se repita, por mais que nos provoque e tal. Porque se autodefender é uma coisa, né? Se alguém tentar me bater alguém na minha família, eu reagir é uma coisa. Agora, tem vezes que não é mais legítima defesa, já é né? A gente já extrapola e tal. Então, ficar na torre de vigia é isso. Né? Então, eu falei aqui do exemplo do diabo, falando da carne, que foi o primeiro ponto aqui de atenção. Às vezes a nossa carne é tentada a pecar. Pecado sexual, como eu vou falar de Davi, já dei outros exemplos aqui. E outros, né? O pecado da mentira, como eu dei o exemplo da mentira. E toma cuidado, porque às vezes a pessoa fala assim, mas todo mundo mente. Não entre nessa. Mentir todo mundo mente. Mentir é normal para o cristão. Não é. Nenhum pecado é normal para um cristão. Cuidado. Se você entrar nessa aí, como diriam, né, os mais jovens, entrar nessa vibe de que mentir todo mundo mente, mentir todo mundo, não pode adulterar, não pode matar, não pode sair batendo nas pessoas, mas mentir todo mundo mente, mentir é normal. Cuidado! Relativizar pecado, você sai do processo de santificação e entra no processo de cauterização. Com nós cristãos não tem essa de que todo mundo faz, é um pecadinho pequenininho, não é nada demais. Qualquer pecado nos mata. Qualquer pecado nos tira da presença de Deus. Então, abandona essa ideia de que esse daqui todo mundo faz. Todo mundo. Se todo mundo faz, todo mundo está errando. E se todo mundo deixar de pecar, todo mundo está caminhando para o inferno. Vamos utilizar as palavras corretas aqui, tá? Não tem pecadão, pecadinho. Todos nos matam. Todos nos afastam de Deus. E aí também, aqui na carne, eu coloquei a alma. Porque às vezes a nossa alma é que nos tenta pecar. Por exemplo, deixar de confiar em Deus. A pessoa ficou desempregada, aí fica desesperada.
Como é que eu vou me sustentar agora? Como é que eu vou sustentar minha casa? Não confiar em Deus é um pecado. Deixar de buscar a Deus e buscar solução no mundo é um pecado. É a nossa alma, o nosso intelecto falando, olha, não, você pode confiar em tal pessoa, você pode confiar em grupo político, você pode confiar na economia, você pode confiar no teu banco, você pode confiar no teu corpo para trabalhar, você pode confiar na tua capacidade intelectual, porque essas coisas vão te garantir. Você está confiando em coisas que perecem. Isso é pecado. A nossa alma, o nosso intelecto nos induzir ao pecado. Ansiedade, confiar em coisas materiais. E depois tem o mundo. O mundo nos induz a seguir a maré. Né? O mundo nos induz a agir como o mundo age. São as tentações do mundo. O mundo nos induz a comer demais. O mundo nos induz a gastar demais. O mundo, por exemplo, recentemente na Argentina aprovaram um aborto. Isso são coisas do mundo. Claro que há toda uma simbiose entre o inferno, a questão espiritual, a carne das pessoas envolvidas, mas aqui estamos focando mais no mundo. Então, se uma pessoa estiver na Argentina, vai pensar assim, não, agora uma mulher pode abortar porque a lei permite que a mulher aborte. Nananina não. Nananina não. Ah, mas a lei permite. A lei dos homens, a de Deus não. Não é porque o mundo permite que nós podemos fazer. Se nós estivéssemos aqui na faculdade, eu costumo falar com os meus alunos de direito constitucional que nós passamos por um processo de neoconstitucionalismo, porque antes nós éramos no direito, no mundo ocidental, totalmente positivistas. Eu não quero dar um nó na cabeça de ninguém, mas só para vocês entenderem o que tem a ver com o que eu estou falando aqui. Sabe o que justificou o que Hitler fez? Cerca de 4 milhões de judeus mortos. Sabe o que justificou? O direito da época. O direito alemão permitia. Era o que nós chamamos de positivismo jurídico. Estava positivado na lei. Então pode. Se a lei fala que pode, pode. Não! Não é porque o mundo diz que pode que eu posso fazer. Mao Tse-tung... liderando, eu dei um exemplo aqui de um nazista, deixa eu dar um exemplo de um comunista para não deixar ninguém de fora, né? Mao Tse-tung liderando o movimento comunista em uma filosofia marxista que herdou lá a filosofia de Hegel na Alemanha. Mao Tse-tung começou a implantar o comunismo. Sabe quantas pessoas morreram? No mínimo 40 milhões de pessoas foram mortas na China, porque o direito chinês permitia. Isso é positivismo jurídico. O mundo tem leis que permitem. É o que está acontecendo na Argentina agora. Pô, lá, aborto pode. Você não pode ir numa praia lá perto ali na foz do Rio do Prata e quebrar um ovo de tartaruga. Porque aí você comete crime ambiental, você pode ser preso. Então você matar o feto de uma tartaruga é crime. Mas matar um feto humano, tá tudo bem. Meu corpo, minhas regras, tá tudo bem. Né? Então, agir como o mundo age, também, na maioria das vezes, vai ser pecado. Tá? São esses 3 pontos de atenção. Vamos seguindo aqui. Bom, o próximo slide, são poucos slides hoje, eu espero que dê tempo aqui de abordar todos. Vamos lá. Deixa eu perguntar para vocês, agora eu gostaria que vocês participassem. Tá? Eu coloquei uma enquete aqui. Então, considerando tudo isso que nós conversamos até agora, o que nós, como cristãos, devemos fazer diante do pecado? Tá? É uma perguntinha, vamos supor que você está fazendo uma prova agora. Olha a pergunta, o que fazer diante do pecado? Alternativa A, fingir que nada aconteceu. Alternativa B, não se importar, pois todos pecam. Alternativa C, deixar para lá, pois Cristo me purifica de todo pecado. Alternativa D, deixar de orar por algum tempo, pois estou muito sujo para falar com Deus. E a alternativa E, confessar imediatamente e em oração pedir perdão e ajuda para mudar. E aí, gente, deixa eu ver aqui a enquete. Responda aí para mim, por favor, rapidinho, hein? Vamos ver quem vai... Quais alternativas vocês vão escolher aí? Vamos lá. Por enquanto, só a Ana Tércia participou. Ana Tércia, Esterlan. Quem mais? Tem um delay aqui enquanto eu falo, então eu sei que vai demorar um pouco para vocês responderem.
que como eu estou fazendo a transmissão pelo OBS, deve ter uns 2 minutos de diferença aqui. Ah, então ninguém errou. Bom, tá todo mundo aprovado aqui, pelo menos nessa prova, essa prova material. Ó, a Cláudia, alternativa aí, Joaquim E, Ítalo também, Vera Núbia respondeu E, Estelan E. Ah, agora, bom, todos aprovados. Acertaram. Aqui também, né? É o que eu costumo falar para os meus alunos, é questão de mãe, né? A mãe que fez a prova, né? Não tem como errar, né? Mas olha, vamos ser sinceros com nós mesmos, né? Acertar essa questão aqui é fácil. Você falar que a alternativa é a alternativa correta. Mas fala a verdade aí para mim. Quantas vezes você já não fingiu que nada aconteceu? Quantas vezes você já não escolheu a alternativa A? Vamos ver quantos aqui tem coragem. Agora é a hora da verdade, hein? Vamos ver quantos aqui tem coragem. Eu começo levantando a mão. Eu já fingi que nada aconteceu, pelo menos por um tempo, até depois o Espírito Santo constranger tanto a ponto da gente se arrepender e pedir perdão. Alguma vez eu já fiz isso. Digam aí vocês. Deixa eu ver a alternativa B. Não se importar, pois todos pecam. Eu já me comportei dessa maneira também. Não me importei e pensei, todo mundo já mente. Todo mundo mente, né? É uma mentirinha aqui, todo mundo mente. Até o Espírito Santo, de novo. Né? Não que eu tenha feito isso até hoje, para sempre, né? Mas eu já fiz. Deixa eu ver aqui. Deixar para lá, pois Cristo me purifica de todo pecado. Também já pensei assim. Não por muito tempo, mas já pensei assim. Deixar... Esse aqui eu acho que é o que mais já nos pegou, hein? Esse aqui eu acho que é o que mais já nos pegou. Alternativa D. Deixar de orar por algum tempo, pois estou muito sujo para falar com Deus. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Principalmente, assim, mais ali no iniciozinho da nossa caminhada, nós ainda somos muito ingênuos como crianças, né? E a gente pensa assim, é aquela criança que apronta, até está arrependida, mas ela tem medo de... Fica escondida, ela tem medo de aparecer para o pai e para a mãe, porque ela pensa assim, vixe, errei feio aqui, como é que eu vou chegar e conversar com eles, né? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. De cometer um erro e pensar assim, eu não posso orar, porque... Poxa vida, como é que eu cometo um erro feio desse daqui e vou orar? Me iro desse jeito e vou orar logo em seguida. É muito hipócrita mirar desse jeito e orar logo em seguida. Eu acho que é melhor esperar um pouco, né? E essa é uma armadilha diabólica. Esse é um erro que nós não podemos cometer. Errou, corre para orar. Errou, corre para orar e pedir perdão. Não entre nessa cilada do diabo de que você errou, você cometeu um pecado, você está sujo demais para pedir perdão. O erro pior é você continuar errando. Ou você até não continua errando, mas você não pede perdão. Não tem essa. Todos nós somos sujos a ponto de não conseguirmos nos aproximar de Deus. Pecando ou não pecando. Ainda que você não perceba, tem pecado. Ainda que eu não perceba, tem erros que a gente comete. Tá? Às vezes você passou do limite de velocidade e já está errando, já é um pecado, que está descumprindo leis humanas. Né? Já está dando um mau exemplo. Então, assim, não caia nessa cilada de pensar, eu cometi um pecado, não tem condições de eu me aproximar de Deus nesse momento, é melhor eu orar amanhã, não vou orar hoje, porque o erro aqui foi muito feio, tá? Não cometa esse erro. Bom, vamos voltar aqui para a Bíblia. Deixa eu mostrar para vocês como é comum, não natural, tá? Não vou dizer natural, não vou dizer... como que eu posso dizer? Não é aceitável. Mas como é comum no mundo espiritual nós sermos induzidos a pensar dessa maneira. De, poxa vida, pisei na bola, não dá para eu orar agora. Poxa, como é que eu errei desse jeito? Deu uma pisada de bola dessa, não vou orar agora não. Seria muito hipócrita da minha parte orar agora. Veja como é até rotineiro um cristão pensar dessa maneira. Eu estou mostrando agora aqui na Bíblia.
Livro de Salmos, capítulo 30, Salmo 32, versos 3 a 6. Davi, salmista Davi dizendo: enquanto escondia os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Quem escreveu isso daqui? Foi Davi. Será que Davi escreveu uma ficção? Não. Ele escreveu algo que aconteceu com ele. Davi escreveu algo que aconteceu com ele. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Não foi Davi que disse: eu sou um homem segundo o coração de Deus. Foi Deus que declarou: é um homem segundo o meu coração. Poxa, que elogio! Né? Quem não deseja, eu não sei, esse é um dos meus maiores desejos, ouvir de Deus. Eis aí um homem segundo o meu coração. Você ouvir: eis aí uma mulher segundo o meu coração. Que elogio melhor você poderia receber do que um elogio desse da parte de Deus? Imagine como a sinceridade de Davi diante de Deus, como ele caminhava na presença de Deus. Davi amava tanto, ele era tão apaixonado por Deus que ele se dissipa das vestes de rei e dança com vestes de uma pessoa comum, na frente de todos, ao redor da arca, de alegria, a ponto dele ser rejeitado por sua esposa, ser humilhado por sua esposa, por ter se comportado daquela maneira. Você vê o coração de Davi, genuinamente um coração quebrantado na presença de Deus. Mas esse mesmo Davi diz que por algum tempo ele cometeu alguns erros que ele silenciou, ele escondeu. Assim como Adão e Eva, quando pecaram, eles se esconderam de Deus. Davi, quando cometeu determinados erros, ele teve a tendência de se esconder de Deus. Talvez com essa percepção de que, poxa, eu cometi esse erro, eu estou muito sujo. Eu não posso orar a Deus dessa maneira. Tem que esperar um tempo. E isso é um erro. O próprio salmista está dizendo: enquanto eu escondi os meus erros, enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhou. Algumas versões bíblicas vão falar que os meus ossos apodreciam enquanto eu escondia os meus pecados. Então a pior coisa que nós podemos fazer é fingir que não pecamos ou sentir vergonha de buscar a Deus porque nós pecamos, quando nós temos que agir, na verdade, de forma completamente oposta. Reconhecer que nós, como cristãos, vamos continuar errando, não como antes, já falamos disso, já superamos essa parte, mas eventualmente vamos errar, ainda que não mais como antes, mas vamos errar. E que o nosso comportamento tem que ser de buscar a Deus imediatamente, arrependidos, e clamar por perdão, clamar por misericórdia. E veja que coisa, eu coloquei até uma figurinha emblemática aqui, está aparecendo aí para vocês duas fotos. Uma é de Davi lutando contra Golias, e ao lado é Davi olhando a vizinha tomar banho. Olha que coisa. O mesmo Davi que foi tomado poderosamente pelo Espírito Santo e venceu um gigante que humanamente era impossível para qualquer soldado do exército hebreu vencer, o mesmo Davi que é tomado pelo Espírito Santo e faz o impossível, que é vencer aquele Golias, é o mesmo Davi que olhou para a vizinha e caiu em pecado com Batseba. É o mesmo Davi que, sendo casado, ao invés de estar ali com a mulher dele, aliás, não era nem para ele estar com a mulher dele, era para Davi estar no fronte de guerra, porque os judeus estavam todos guerreando, os israelitas estavam na guerra, e era para Davi, como rei, dar o exemplo e estar liderando a guerra. Mas ele estava no palácio, no bem bom, deitadão, com a cara para cima, como a gente diz aqui, né? Eu fico pensando naquela cena, né? Que ele devia estar com um cacho de uvas, assim, né? Aquela uva bem docinha, comendo uva, no spa, sendo servido, ele era o rei.
E aí, de repente, ele vai dar um passeio lá na varanda da suíte master do castelo, e ele olha lá para baixo, tem uma mulher pelada, claro, a pessoa toma banho pelada, não toma de roupa. A mulher talvez confiando que ninguém ia ver, os homens estavam todos na guerra, os poucos que estavam lá estavam trabalhando para dar manutenção no castelo, a mulher confiando, aí vai lá o Davizão, com os olhos grelados, olha a Batseba, achou bom, foi atrás e consumou o pecado. Então o mesmo Davi que derrubou Golias foi o mesmo Davi que pecou, como cristão. Eu não estou dizendo que adultério é normal, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Que aqui eu peguei o exemplo bíblico, tá? Mas qualquer pecado. Então, você pode muito bem estar na unção hoje e amanhã cometer uns lises, se irá, que nem um exemplo do meu pecado que eu dei, sei lá, por uma besteira, falar uma mentira, cometer qualquer outro pecado. Não é porque você é cristão que isso não possa acontecer. Olha, por exemplo, de Davi. Isso não torna aceitável o nosso pecado. Isso não quer dizer que, não, tudo bem, então, é normal. Não. Isso quer dizer que nós temos que correr depressa, imediatamente para Deus, falar: Deus, me perdoe, está aqui meu pecado, me ajude a nunca mais cometer esse erro, me ajude a mudar. Essa tem que ser a nossa atitude. E aí eu coloquei aqui o próximo slide. Bom, eu falei que temos que correr imediatamente para Deus e orar. Basta fazer uma única oração e pedir perdão? Será que basta fazer uma única oração e pedir perdão? O que vocês acham? Responda aí para mim. Então é só isso? Cometi um erro, corro ali para o meu quarto, faço uma oração, se estiver no trabalho, dentro do carro: Senhor, me perdoe, cometi esse erro, se arrependa de verdade, cometeu um pecado, pediu perdão. Tá bom, acabou. É só isso? Está resolvido? Não. Veja só. Coloquei aqui a próxima passagem. Próximo slide, já estamos caminhando para o final. Eu sei que eu estou no horário. Eu coloquei aqui, livro de Tiago, capítulo 5, versículos 15 e 16. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Existe uma prática católica que não foi inventada pela Igreja Católica. Isso, na verdade, é bíblico. Eles meio que deram uma desvirtuada, né? Mas isso é bíblico. Eu não sei vocês, eu me lembro da minha primeira comunhão. Não sei se vocês já nasceram em lar cristão, eu não, eu nasci num lar católico. E eu me lembro que quando eu fiz a primeira comunhão, uma das coisas que a gente tinha que fazer logo depois que fizesse a primeira comunhão era... Eu não me lembro se era depois da primeira comunhão ou se era lá no estágio, no curso da primeira comunhão, mas a gente tinha que entrar lá naquele confessionário, eu acho que esse é o nome, né? Eu lembro que a igreja lá que eu fiz a primeira comunhão tinha aquele confessionário de madeira, e a gente entrava lá e o padre estava do outro lado, a gente tinha que confessar. Eu me lembro que eu era criança e eu pensava assim: meu Deus, o que eu vou confessar? Eu não sabia exatamente o que eu tinha que confessar. E eu lembro que eu tinha confessado, eu acho que eu confessei que eu tinha maltratado um gato, eu acho que eu tinha jogado uma pedra num gato, um negócio assim. E aí eu confessei o meu pecado, que eu tinha jogado uma pedra. Eu acho que eu nem acertei o gato, mas eu tinha jogado uma pedra lá, uma pedrinha num gato em cima do telhado. Esse ato que a Igreja Católica mantém até hoje, ele é bíblico, tá, pessoal? Mas não quer dizer que a confissão é só para o pastor. É para quem você confie. De preferência que você confie no teu pastor, a ponto de poder confessar um pecado. Tá? O pastor serve para isso também, tá bom, pessoal? O pastor não é só para ficar em cima do púlpito e pregando, não. O pastor, inclusive o pastor Zé Filho, eu sei que ele sempre está à disposição, quem precisar de aconselhamento, quem precisar conversar, procura o pastor e confessa. De repente é uma mulher, não se sente à vontade de conversar com o pastor, não tem problema. Procure a esposa do pastor, que a ajuda. Procura lá a dona Ila, peça um aconselhamento. Se for só mulher, tá? A dona Ila não vai atender um homem sozinho, assim como o pastor Zé Filho, creio, tenho certeza, na verdade, que ele não vai atender uma mulher sozinho também, tá?
Então, se for uma mulher, ele vai atender junto com a esposa dele. Se for um homem querendo conversar com a dona Ela, vai atender junto com o esposo dela, tá bom? Mas, de repente, uma mulher sozinha quer fazer uma confissão e não sabe a quem confessar, procura a esposa do pastor. Né? Tenho certeza que eles vão manter sigilo. Tem que ter essa confiança. Agora, se você tiver um amigo ou uma amiga para confessar o pecado, isso é bíblico, confesse. Mas aqui eu estou falando de amigo e amiga, tá, pessoal? Não estou falando de mexeriqueiro, não. Porque todo mundo a gente chama de amigo, irmão e tal, mas amigo mesmo, vocês sabem que a gente conta nos dedos de uma mão, ainda sobram dedos, não é? Pelo menos comigo é assim. Estou falando daquela pessoa que você pode confiar, que você não vai contar, a pessoa no dia seguinte a igreja inteira está sabendo o que você fez, né? Mas confessar pecado é bíblico. E na hora que você confessa, não só para Deus, mas você confessa para alguém que você confia. Por exemplo, tem coisas que às vezes eu erro e confesso para minha esposa. Eu não vou confessar para outras pessoas, mas eu vou chegar para a Ana Tércia e vou confessar. Talvez tenham coisas que ela não vai não vai confessar para uma amiga, mas ela vai confessar para mim. Por confiar em mim, saber que eu não vou sair divulgando a vida dela, como de fato eu não faço, e ela não divulga a minha. Nós temos essa intimidade como casal, e é esperado que cada um que seja casado tenha essa intimidade um com o outro. Mas é importante confessar. Por que a Bíblia traz essa recomendação? Porque quebra cadeias. Gente, isso daqui é um fenômeno espiritual. O diabo, na hora que ele está exercendo domínio sobre uma pessoa, e eu não estou falando de possessão, tá? Mas na hora que ele está exercendo domínio psicológico sobre uma pessoa, o simples ato dessa pessoa orar, mas não só orar a Deus, mas dela confessar esse pecado para alguém, espiritualmente, no mundo espiritual, essa corrente se quebra. Esse domínio espiritual que o diabo está exercendo, ele é rompido. Porque sai, aquilo que estava em segredo é colocado à tona. Então você envergonha aquele que está te acorrentando. Na hora que você confessa, você está trazendo à luz algo. E isso te dá um incentivo para parar. Então vamos imaginar que uma pessoa, sei lá, ela está roubando na empresa. Ela está desviando dinheiro lá na empresa. O homem chega para a esposa e confessa. Além de pedir perdão, confessa para a esposa e fala: meu amor, ore comigo. Eu preciso mudar, eu não posso continuar cometendo esse tipo de comportamento. Eu estou desviando dinheiro. Talvez o homem não tenha condições, ele não tenha coragem de chegar lá para o sócio dele, para o patrão, para os colegas e falar: olha, eu roubei da empresa. Provavelmente não vai ter coragem. Mas ele tem coragem de conversar com a esposa, de confessar. No mundo espiritual, essa cadeia é quebrada. Na hora que ele confessa, a cadeia é quebrada. E aí a esposa vai orar junto. De preferência, ele vai trabalhar para juntar o dinheiro que ele desviou e vai repor. De alguma maneira, esse dinheiro vai ter que ser reposto, vai ter que devolver o que ele desviou. Porque isso também faz parte do arrependimento, consertar o que a gente faz de errado, né? Então, pratiquem isso. Esse é um hábito que nós, como protestantes, como reformados, nós que saímos da Igreja Católica nesse processo de reforma e nos tornamos cristãos evangélicos, esse é um hábito que nós perdemos e não deveríamos ter perdido. Tá? Nem tudo que a Igreja Católica faz está errado. Tá? Lembre-se que nós saímos da Igreja Católica porque nós não concordamos com venda de indulgência, nós não concordamos com a Inquisição, o Santo Ofício, nós não concordamos com a ideia de que o Papa é o representante de Deus na Terra, com a ideia da infalibilidade do Papa, não concordamos com imagens, mas tem coisas que eles mantiveram que não estão erradas. Tá? Então a confissão não está errada. E nós não podemos abandonar, como evangélicos, não podemos abandonar essa prática. Se você tem um amigo, uma amiga que você confia, ou espero que confie no pastor, espero que confie no seu marido, espero que confie na sua esposa, você, filho, confie nos seus pais, eu espero que exista essa relação de confiança, confesse. Ah, mas ninguém me flagrou ainda. Não espere ser flagrado, confesse. E peça ajuda em oração. Veja o que está sendo falado aqui no livro de Tiago. A oração vai ser suficiente para gerar perdão de pecado, para gerar cura. Bom? E aí vamos seguindo aqui. Então, estávamos falando, basta orar? Não, tem que confessar também, faz parte dessa questão. E aí estamos finalizando. Aqui eu trouxe para vocês o livro de Hebreus. Só faltam 2 slides além desse, é coisa rápida.
O livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa? É a carreira da santificação. Olha o que está sendo falado aqui no livro de Hebreus. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, temos que deixar para trás, de lado, todo o embaraço. O que é esse embaraço? São os velhos hábitos. Você sabe o que te faz pecar. E aqui entre nós, temos que ser honestos também de reconhecer o seguinte: cada um tem uma falha maior. Cada um. Às vezes, desviar dinheiro você nunca tenha desviado. Isso eu posso falar. Eu sou empregado de uma instituição de ensino. Eu nunca desviei dinheiro de lá. E creio eu que eu nunca desviarei, nunca desviaria, seria incapaz de desviar R$1 lá da universidade em que eu leciono. Esse pecado, para mim, é fácil de não cometer. É fácil não desviar dinheiro. Para mim. Mas talvez para alguém essa seja uma falha que esteja mais incutida na personalidade. Talvez para você mentir seja fácil não mentir. Para outra pessoa não seja tão fácil. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos que ser honestos, e aqui não é você não vai falar, eu não vou falar, mas aqui é uma análise pessoal. Existem pecados que você provavelmente nunca vai cometer. São 3 grupos de pecados. Pecados que provavelmente você nunca vai cometer. Provavelmente todos nós vamos passar a nossa vida aqui nessa terra sem nunca matar alguém. Sem nunca cometer um homicídio. Sem nunca cometer um aborto. Sem nunca cometer um estupro. São pecados que são mais fáceis da gente não cometer. Provavelmente a gente vai viver sem nunca cometer, em nome de Jesus. Um pecado desse, um homicídio, por exemplo. Tá? Pelo menos um homicídio doloso. Esse é um grupo de pecado que é mais difícil da grande maioria cometer. Nós temos um segundo grupo de pecados, que é mais rotineiro. A mentira, por exemplo, é um pecado mais rotineiro. E tem um terceiro grupo de pecado. É aquele pecado que eu costumo chamar de concupiscência da carne. É aquele pecado que você comete com mais facilidade. Sabe, aqui, tem uma coisa aqui, gente... Eu não vou dar esse exemplo. Eu dou esse exemplo? Deixa eu dar esse exemplo. Tem uma coisa que eu achava mais... Me impressionava mais quando eu me mudei aqui para o Ceará, que os homens aqui, quando passa a mulher, eles têm não estou falando que são todos, tá? Não estou falando que são todos. Mas é muito comum os homens aqui virarem o pescoço, quebrar o pescoço para olhar para a mulher que passou. Isso não é muito normal na minha terra, não. Eu não estou falando que lá os homens não olhem para outras mulheres, né? Mas assim, dessa forma tão escancarada, é meio esquisito para quem não está acostumado. Inclusive para homem que não está acostumado. Fala, rapaz, o pessoal não tem respeito, mas é desse jeito o negócio, né? E eu lembro que uma vez eu conversando com a Natécia, ela falou, não, mas infelizmente é assim mesmo, né? Lamentavelmente. Toda a cultura, né? A cultura paulistana tem coisas boas e coisas muito ruins. Assim como a cultura cearense tem coisas boas, tem coisas muito ruins. E todas as culturas regionais são assim, né? Coisas muito boas, coisas muito ruins. E, de repente, você é um homem, para você não desviar dinheiro é tranquilo, não roubar é tranquilo. Mas, de repente, passar uma mulher e não olhar já seja um hábito que talvez você não tenha abandonado, depois de você ter se convertido. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, pessoal, cada um de nós, e não tem ninguém que está ouvindo essa pregação, que não tenha um pecado que seja assim um ponto fraco, que cometa com mais facilidade e que reitere com mais facilidade. Todos nós temos. Todos nós. Tá? E aqui você tem que ser o crente inchada, não é o crente pá. Sabe qual é a diferença? O crente inchada é aquele que dá... O crente pá é aquele que pega a terra e joga. Assim, ele fala, esse aqui serviu para o fulano, esse aqui é para o ciclano, e fica pensando nos outros. Né? Eita, pegou no fulano, pegou no ciclano. Esse é o crente pá, que joga para os outros. Aqui a gente tem que ser o crente inchada. Você dá a enxadada e puxa, isso aqui é para mim. Isso aqui é para mim. Não é para você pensar em ninguém agora.
Não é para você pensar na tua esposa, no teu marido, no teu filho, no teu amigo, em alguém que você conhece. Pô, isso daqui pegou em alguém. Não, isso é para mim e é para você. Tem um grupo de pecados que nós somos mais frágeis, que com mais facilidade nós cometemos e reiteramos. Eu não sei qual é o teu, você não sabe qual é o meu, mas de uma coisa nós temos certeza, todos nós temos um tipo de erro que é uma fraqueza maior nossa. E é nesse aí que você tem que ter mais cuidado, porque é esse que você com mais facilidade pode cometer. E aí nós temos que pedir em oração, em jejum, para enfraquecer nossa carne, que Deus nos ajude. De repente é o pecado da ira, é o pecado da língua, de falar mal dos outros com frequência, de fofocar, eu não sei qual é o pecado, tá bom? Mas você sabe, e aqui não é o momento de pensar no outro, é o momento de você pensar em você. Se você pensar que você não tem, você não está entendendo nada do que está sendo falado aqui, o Espírito não está te ajudando, então tem alguma coisa errada. Se você não for capaz de pensar, olha, tem um ponto fraco, eu sei qual é o meu ponto fraco. Se você falar que você não tem ponto fraco, volta, ouça de novo essa doutrina, veja que a Bíblia diz, Tiago diz, olha, você está falando que a Bíblia mente, hein? Está dizendo que a Bíblia mente, tá bom? Então, você tem que tomar cuidado na tua fraqueza. Identifique o teu ponto fraco. Se for mais de um, identifique todos. Todos. Tá? Por exemplo, a pessoa usava droga antes de se converter. Sabe que o ponto fraco é droga. O fato de ter se convertido não quer dizer que nunca mais, talvez nunca mais vá ter uma recaída. Eu conheço pessoas que se converteram, são ex-usuários de droga e que eventualmente cometeram uma queda. E depois se arrependeram e pararam de vez. Mas pode acontecer? Pode. Agora, se eu sei, por exemplo, não é o meu caso, vamos supor que eu fosse um ex-usuário de droga. Eu não vou mais passar lá no local, no ponto onde vende droga e eu costumava comprar. Se eu sei que eu uso droga com mais facilidade quando eu estou sozinho, eu não vou ficar sozinho. Se eu sei que tem determinadas amizades, se é que dá para chamar isso de amizade, que quando eu estou lá conversando com eles, eles vão me oferecer, eu não vou, eu vou cortar, eu vou arrancar o olho. Se o meu olho direito me faz pecar, eu vou arrancar. Porque é melhor entrar no céu caolho do que ir para o inferno com os dois. Se é o meu braço direito que me faz pecar, eu corto e entro aleijado no céu, mas eu entro. Melhor do que para o inferno com os dois braços. A Bíblia não está falando que eu tenho que arrancar o meu olho, cortar meu braço. Ela está dizendo que eu tenho que identificar quais são as circunstâncias que favorecem aqueles meus pecados de estimação, aqueles que eu pratico com mais facilidade, e eu tenho que extirpar estas circunstâncias da minha vida. O que isso tem a ver com a passagem que eu coloquei aqui de Hebreus? Olha, vamos repetir? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Então eu tenho que tirar da minha vida aquelas circunstâncias que me embaraçam. E você sabe quais são as que te favorecem o pecado. Não estou falando agora dos pecados mais genéricos, não, que todos estão propensos a praticar. Eu estou falando daqueles que são o teu ponto fraco e os que são o meu. Eu tenho que identificar quais são as circunstâncias que criam o clima para esse pecado e eu tenho que fugir dessas circunstâncias. Assim como José fugiu da esposa de Potifar. Estão lembrados dessa história? A Bíblia fala que a mulher era bonitona, José jovem, com os hormônios à flor da pele, sem namorada, sem ninguém, escravizado. Aí aparece lá a mulher de Potifar, Potifar viajou, bonitona, tira a roupa, faz um striptease na frente do rapaz, o rapaz jovem, cheio de vigor, de testosterona à flor da pele. O que ele fez? Saiu correndo. Saiu correndo, porque ele sabia que se ele ficasse lá e a mulher o tocasse, o abraçasse, talvez ele não conseguisse resistir. E olha que nem casado ele era, hein? Nem casado ele era, mas era a esposa do patrão dele, ele não podia fazer isso. Então, se eu sei quais são as circunstâncias que favorecem, talvez, não, mas não vai, se acontecer essa circunstância, esse clima, eu seguro a onda, não vai acontecer. Meu amigo, é melhor evitar quando o pecado está longe, é mais fácil, do que evitar quando ele está perto.
Então, se você sabe quais são as circunstâncias que vão criar um clima propício para as tuas fraquezas, faz que nem José. Dá no pé. Vai embora. Foge. Não fica. Ainda que você tenha que perder algo, não fica. Tá bom? Foge disso daí. Cada um de nós sabe exatamente quais são as circunstâncias que nos favorecem o erro. Bom, então, nós entendemos que não basta reconhecer que nós erramos como cristãos. Nós temos que reconhecer e pedir perdão em oração. De preferência, ter pessoas que a gente confie para praticar a confissão. Não é só confessar para Deus, é confessar para pessoas que a gente confia. E, além de orar, jejuar para enfraquecer a carne, confessar para envergonhar o diabo, nós temos também que mudar os nossos hábitos para fugir da aparência do mal. Tá bom? E aí, concluindo, Vitor, e se mesmo assim, após um longo período de luta, eu errar novamente, está tudo perdido? Agora acabou? Que tem gente que pensa assim, poxa, agora acabou, eu lutei contra aquele pecado por 10 anos, eu não cometi aquele pecado, aí depois de 10 anos eu cometi. Será que agora acabou, não tem mais sangue para mim, Jesus não me purifica mais? Deixa eu te dar uma notícia. O sacrifício de Cristo ele é tão poderoso que ele não alcança só o passado. Ele é tão poderoso que ele não alcança só o passado e o presente. O sangue de Cristo ele é tão poderoso que ele alcança o passado, o presente e o futuro. Quero te dar essa boa notícia, tá? Então deixa eu encerrar com essa passagem para você nunca mais interpretar errado essa passagem, que geralmente essa passagem ela assusta algumas pessoas. E ela costuma assustar quem é mais sincero na presença de Deus. Está escrito lá em Hebreus capítulo 10, versículos 20, 26 e 27. Eu prometo para vocês que esse é o último slide. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Tem gente que lê essa passagem e pensa assim, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito. Eu lutei tanto, eu me esforcei tanto, mas pisei na bola, eu cometi um erro, está tudo perdido, agora não tem mais jeito. E tem gente que tira a própria vida, né, que se desvia dos caminhos de Deus, que abandona, porque pega, lê uma passagem dessa e fala assim, acabou, não tem mais sangue. Deixa eu explicar uma coisa para você, olha. O que está sendo falado aqui em Hebreus não é que você nunca mais vai cometer um erro, porque a Bíblia, existem vários princípios bíblicos quando a gente vai estudar teologia. Um dos princípios que eu acho mais impressionante que o pessoal erra é o princípio da proibição do contraditório. Esse é um princípio teológico básico. Quando você entra num curso de teologia, esse é o básico. O que significa esse princípio da proibição do contraditório? A Bíblia não pode se contradizer. Na Bíblia não existe contradição. Se você encontrar alguma contradição na Bíblia, a contradição não está na Bíblia, a contradição está na tua interpretação. Você que está confundindo. Você está fazendo confusão hermenêutica. Na hora de interpretar a Bíblia, você está se confundindo. É impossível você interpretar um trecho da Bíblia e ler outro trecho e eles entrarem em confronto. Não existe confronto na Bíblia. O que existe é falha de interpretação. Porque se aqui estivesse falando que depois de convertido eu não posso mais errar, se eu cometer um erro, está perdido, estaria entrando em conflito com aquela primeira passagem que a gente leu. Que se nós falarmos que não erramos, nós mentimos. Ou fazemos Deus mentiroso. Então como que eu faço aqui? É o seguinte, o que está sendo falado no livro de Hebreus nessa passagem? Se pecarmos voluntariamente. O que é esse pecado voluntário? Vitor, eu pequei, mas eu pequei por querer. Ó. Eu sabia que eu ia fofocar. E eu fofoquei. Então quer dizer que eu estou perdida agora? Estou falando feminino, geralmente a mulherada comete mais esse erro, né? Brincadeira, para não ser machista, os homens também, né? Da fofoca. Então quer dizer que se uma mulher se converteu e ela sabia que ia fofocar e fofocou mesmo, e se arrependeu depois, quer dizer que não tem mais como ela ser salva. Vai para o inferno? Se for essa a interpretação,
Ninguém vai ser salvo. Se for essa, ninguém vai ser salvo. Todos nós, depois que nós nos convertemos, algum pecado doloso a gente cometeu. Nem que seja o da mentira. A pessoa pensa, rapaz, se eu falar a verdade aqui vai ficar uma coisa chata. Pega e mente. Tal como Abraão mentiu falando que a esposa era irmã dele, ele já era convertido. E aí, hein? Pedro já era convertido quando ele mentiu dizendo que não era seguidor de Cristo, dolosamente. Então essa passagem aqui não está falando do pecado doloso. O pecado, quem não sabe, o dolo é a intenção, tá? Quando eu faço algo, pode ser uma ação ou uma omissão. Eu faço ou deixo de fazer alguma coisa com intenção, voluntariamente. Não é disso. Ô Vitor, então o que está dizendo aqui? Se pecarmos voluntariamente, pessoal, é voltar a viver como você vivia antes. É voltar a praticar pecado conscientemente, sem se importar. Eu estou praticando esses erros e eu vou praticar mesmo. Você não cometeu o erro ainda que intencional e se arrepende. Você começa a pecar, isso já depois de convertido, e pensa assim, vou pecar mesmo. E continua pecando dolosamente, propositadamente, e abandona o arrependimento. E não luta mais contra o pecado. Eu me embriagava, vou continuar me embriagando, eu usava droga, já tem 10 anos de convertido, eu vou voltar a usar mesmo, mas vou continuar indo para a igreja, vou continuar orando, mas vou continuar usando droga, traía o marido, traía a esposa e volta a trair. Não vou continuar. Os outros pecados eu não vou praticar, mas esse eu vou continuar. É disso que essa passagem de Hebreus está falando. São coisas distintas, tá bom? Então, eu encerro por aqui o encontro de hoje. Eu acredito que não tenha mais slide, não tem, já passei meia hora. Então, encerro por aqui. Eu espero que tenha sido de grande valia esse nosso estudo. Eu espero que ninguém tenha se equivocado, que todos tenham entendido a mensagem. Se não entenderam, eu estou à disposição para conversar, o pastor Zé Filho também, para fazer qualquer esclarecimento. Essas doutrinas, às vezes os temas são um pouco mais profundos, podem gerar algum tipo de equívoco, mas tirem as dúvidas, anotem, conversem, estudem, que isso é o mais importante, tá? Então, a conclusão que nós podemos tirar dessa doutrina de hoje, e a boa notícia, a má notícia é que, infelizmente, nós não vamos ser glorificados assim que nós nos convertermos nessa terra. Glorificação é no céu. Lá já não vai mais haver pecado nenhum. Aqui é a santificação. O volume de pecado cai e o volume de santidade aumenta. Nós nos aproximamos de Deus, passamos a nos arrepender, a chorar diante do nosso pecado, a nos humilhar, a não aceitar, nós não aceitamos mais o nosso pecado. E isso gera assim, um conflito em nossas vidas. Nós vamos passar aqui nessa terra, é uma vida com esse conflito, de não querermos errar, mas mesmo assim, vez ou outra, vamos errar. Mas nós temos que travar uma guerra, declarar guerra contra esses erros. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a boa notícia que a Bíblia já dizia isso, que nós iríamos cometer alguns erros, mesmo depois de convertidos, e que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo e que vai nos conduzir sempre a cada erro, a cada desvio. Ele vai nos conduzir à presença de Deus, para um verdadeiro quebrantamento, não é remorso, mas um verdadeiro quebrantamento, e vai nos ajudar a nos livrar, a nos despojar a cada dia mais dos pecados. E vai nos fortalecer em relação àqueles pecados que nós temos uma fraqueza maior, para que nós cada vez mais nos afastemos deles e estejamos cada vez mais próximos de Deus. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa oração, que eu já passei aqui 27 minutos do nosso horário. Fecha os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento na tua presença, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Pai, porque nós não somos sustentados pelo mundo, nós não somos sustentados por filosofias humanas, nós não somos sustentados pela nossa intelectualidade, nós somos sustentados pela tua verdade, pela tua sabedoria. E a Bíblia diz, Deus, que a tua sabedoria ela é mais rica, ela é mais valiosa do que o puro ouro, do que o ouro fino, ela é mais valiosa do que os rubis e os diamantes. E é isso que nós desejamos, a tua sabedoria, o teu conhecimento, Senhor.
Nos enriqueça, Pai, nos alimente dia após dia com o Teu conhecimento, com a Tua palavra, com a verdade, Senhor. E que o Teu Santo Espírito possa nos inundar todos os dias, nos limpando dos nossos pecados, nos transformando, nos purificando, Senhor. E que tudo isso não sirva para a nossa glória, que tudo isso não nos torne orgulhosos, religiosos, achando que somos melhores do que os outros, mas que isso possa transformar em nós arrependimento e que nós possamos transbordar amor, misericórdia e que possamos ser, Senhor, como palavra viva, a Tua palavra viva brilhando nesse mundo caído e que a face do Teu Filho Jesus Cristo brilhe em nós. Pai, nos perdoe pelos nossos pecados, nos ajude a nos aproximar cada vez mais de nós, nos ajude a não errar, Senhor. Mas quando nós errarmos, que o Senhor não nos permita continuar no erro, mas que o Senhor possa nos conduzir a um processo de mudança para abandonarmos o pecado e estarmos cada vez mais firmes na sua verdade, com a nossa casa construída, edificada sobre a rocha. É assim que nós oramos ao Senhor e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a paz, o amor, a misericórdia de Deus e as santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de vocês, desde agora e por toda a eternidade. Uma boa noite, que Deus os abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom.